Olá, que Deus abençoe a todos. Nós iremos hoje gravar um trecho da nossa reunião aqui na igreja, a Igreja Evangélica Fonte de Amor Eterno, aqui na Ilha do Governador. Então nós iremos gravar um trecho da mensagem e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, nos ajudasse no nosso canal, porque o nosso canal tem a finalidade de fazer a obra de Deus, de ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a nossa intenção. Por isso nós estamos lutando em prol da obra de Deus, para o crescimento da igreja, para o crescimento do nosso canal, porque o nosso canal é a extensão da nossa igreja, porque nós falamos da palavra de Deus, falamos de cura, falamos de libertação, falamos sobre a vida sentimental, falamos de como tomar posse de uma vida feliz, falamos de coisas espirituais, e eu tenho certeza que tem sido bênção para muita gente. E por isso eu peço para você, com todo carinho, nos ajude a compartilhar os nossos vídeos, a se inscrever no canal. E outra coisa, se você sentir no coração de ajudar o nosso ministério, doando uma oferta, nós iremos botar o número do nosso Pix para você ajudar a nossa igreja, o nosso ministério, porque a nossa igreja, ela é uma igreja simples, é uma igreja pequena. Nós fazemos um trabalho para ganhar almas para o reino de Deus. Fazemos também um trabalho social, que nós doamos quentinha para moradores de rua, nós doamos roupa, nós evangelizamos nas ruas. Então, se você sentir no coração de nos ajudar, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Vamos para a palavra de Deus? Eu vou falar hoje sobre o jejum, a importância da gente ter uma vida com Deus através do jejum, porque nós precisamos queimar a vontade da nossa carne. E muitas das vezes, porque muito cristão não conquista, porque ela não jejuma, ou então jejuma pouco. E aí o que acontece? A pessoa ela não consegue tomar posse de coisas grandes, porque você só vai tomar posse de coisas grandes se você se esforçar grandiosamente. Porque não tem como a pessoa ganhar uma bênção grande sem se esforçar, a não ser se jogar na loteria. Mas jogo é sorte, não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque o jogo, a pessoa que ganha no jogo não é Deus que está dando. Deus ele abençoa a pessoa através da fé, através do milagre. E se você quer a bênção de Deus, você vai ter que plantar. Se você quer uma colheita grande, você tem que plantar também da mesma proporção que você quer receber. Então, as pessoas têm que entender isso. Porque a palavra de Deus diz que a castra de demônios que só sai com jejum e oração. E esse jejum é para arrancar o mal, que muitas das vezes está por trás do problema, que está te entristecendo, que muitas das vezes está impedindo você de tomar posse, de ser feliz. Então por isso que nós temos que jejuar. Por exemplo, hoje em dia, às vezes, a pessoa dentro da igreja, ela se contenta com qualquer trabalho, porque ela não tem noção do chamado dela. Porque Deus ele nos chamou para a gente prosperar. Deus ele nos chamou para viver uma vida abundante. E você vê hoje em dia tanta gente na igreja conformada com a sua vida financeira. Você não pode se conformar com a sua vida financeira. Por isso que você tem que lutar e jejuar. Não é também jejuar pouco, não. É jejuar muito. Queimar a vontade da sua carne, trabalhar, estudar, trabalhar. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um americano que era uma pessoa simples. Ele trabalhava como frentista.
e conseguiu juntar um patrimônio de 40 milhões. Olha que coisa. Mas tudo por quê? Ele começou economizando e investindo, e trabalhando, e lutando, sendo persistente. E aí ele começou a estudar sobre ações, começou a trabalhar em 2 empregos, começou a guardar dinheiro e investir. E aí a primeira coisa, o primeiro salto que ele deu foi comprar um posto de gasolina onde ele trabalhava como frentista. Mas tudo por quê? Porque ele não se conformou. Ele o quê? Foi estudar, trabalhou. Tem gente que só quer trabalhar se for para ser chefe. Se não for para ser chefe, não serve. Não. No momento você tem que trabalhar pela oportunidade que tem te dado. Se for um emprego simples, você tem que agarrar esse emprego simples para poder conseguir um emprego melhor. Mas a realidade é que as pessoas são orgulhosas e não querem um emprego simples. Elas já querem um emprego com grandiosidade. É um emprego com destaque, e não é assim que funciona. E aí, conclusão, esse senhor de idade, no caso, né, na época ele era novo, né, ele casou com uma mulher que já tinha 2 filhos de outro relacionamento. Olha só, tinha conta para pagar, porque ter criança dentro de casa é despesa, e mesmo assim ele conseguiu juntar 40 milhões. Mas tudo por quê? Porque teve um esforço, teve uma plantação. E essa pessoa não era cristão. E muitas das vezes tem muito cristão acomodado. E o que faz o cristão ser acomodado? É muitas das vezes a falta de jejum, queimar a vontade da carne. Nós precisamos vencer financeiramente, porque não tem como a pessoa ser feliz na miséria. Ah, pastor, eu estou passando por um momento difícil. Tenha fé que isso vai passar. Firme a sua fé em Deus. Coloca os ensinamentos de Jesus em prática. Inclusive, há um tempo atrás eu gravei os ensinamentos dos milagres de Jesus. Depois entra lá no canal e assiste lá cada mensagem, porque cada mensagem eu falei de um milagre. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Mas voltando aqui, nós temos que renunciar à vontade da nossa carne. E o jejum é muito importante para que a gente venha renunciar, para que a gente venha lutar. Nós precisamos jejuar, porque senão a nossa carne tende para o mal, a nossa natureza tende para fazer coisa errada. Então nós temos que ter uma vida de jejum, de renúncia. E quando você coloca isso em prática, ter uma vida de jejum, de renúncia, para queimar a vontade da carne, você consegue obter resultados satisfatórios. Porque coloca uma coisa no seu coração, tem 3 coisas que são 3 pilares da prosperidade: trabalhar, estudar e investir. Foi o que esse senhor fez e ganhou 40 milhões. Trabalhou, estudou e investiu. Você vê hoje em dia, você vê jovens já ganhando o primeiro milhão. Como? Na internet, no YouTube. Você vê o que tem de pessoas ganhando dinheiro, fazendo vídeo na internet e já ganhando milhões. E não poderia ser você que está me ouvindo nesse instante? Você tem que procurar estudar sobre finança,
estudar sobre a internet, como ganhar dinheiro na internet. Porque se você não lutar, se você não reagir, não tem como você ser feliz. E o jejum vai te ajudar grandiosamente a você trabalhar, a você estudar, a você renunciar à vontade da sua carne. A pastora agora vai dar uma continuidade aqui com a palavra e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, você vê que a palavra de Deus fala, né, que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por que o jejum faz isso? Porque a pessoa, o jejum, na verdade, ele age na gente que está fazendo. E quem está fazendo o jejum consegue buscar mais poder de Deus, porque ele consegue se esvaziar mais, né? Faz a gente se esvaziar da nossa vontade. A gente jejua, a gente está quebrando a nossa carne, porque eu estou me abstendo de um alimento. Às vezes a gente está fazendo uma consagração, não é de um alimento natural. Às vezes você se abstém de ver televisão, porque também, né, quando a gente vê televisão demais, a gente está se enchendo de coisas e a gente precisa se esvaziar. O jejum faz a gente quebrar a nossa carne, o nosso eu. E quando a gente diminui, né, Jesus cresce na nossa vida. E aí fica mais fácil o milagre acontecer. Por isso que a caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Porque a pessoa ela se consagra a Deus e ela fica mais perto de Deus, né? Ela consegue receber mais poder de Deus na vida dela. E o que acontece também é que muitas vezes a pessoa, ela até um erro, a pessoa ela faz o jejum e o que ela faz? Ela tá lá 3 horas sem comer, 4 horas sem comer, mas ela fica vendo televisão, ela fica vendo internet, ela fica se enchendo de outras coisas, ela não está enchendo a barriga, mas ela está enchendo a mente dela de coisas que não edificam. Aí o jejum, a pessoa não entende, ela fala assim, eu jejum, mas não estou vendo nada acontecer na minha vida, porque ela não está se consagrando como deveria. Não é que você vai jejuar e vai se isolar do mundo, mas você também tem que vigiar o que você faz nesse período de jejum, de consagração. Entendeu? Às vezes você não tem, você, por exemplo, a dona de casa tem que fazer lá preparar as coisas na sua casa, né, para sua família. Tem criança para cuidar, ou você está no trabalho, você não pode ficar o tempo todo que está jejuando, orando e lendo a Bíblia. Mas você também não deve ficar se distraindo, se divertindo, vendo um filme e uma comédia nesse período de jejum. Você está entendendo? Você tem que fazer uma consagração a Deus de verdade. Senão você só está se abstendo de comer. É igual quem faz jejum para, né, a gente tira sangue, vai fazer exame de sangue e faz jejum. Mas esse jejum não torna a gente mais espiritual. Você está entendendo? Então a gente tem que agir com sabedoria. E quando a pessoa ela não se consagra a Deus, o que acontece? Ela começa a ficar carnal, a gente começa a ficar carnal. E que a pessoa carnal ela tem preguiça, né? O pastor estava falando da questão da vida financeira. A pessoa ela tem preguiça, ela não sai para buscar emprego, ou ela no trabalho dela, em vez dela trabalhar, ela fica vendo internet, né? O patrão não está vendo, ela fica lá fazendo outras coisas. Fica alimentando a carne dela. Porque não pensa você, ficar um tempão lá no Facebook, ficar um tempão lá vendo o WhatsApp, você está alimentando a sua carne. É isso que você está fazendo. Entendeu? Então, quanto menos você se consagra, mais carnal você vai ficar. É por isso que tem briga dentro do lar, né? O familiar não se dá bem com o outro, sempre tem alguma coisa para brigar, algum problema começa a surgir. Aí a pessoa não entende, mas eu estou na igreja, estou me consagrando. Não, às vezes não está fazendo como deveria, né? A Bíblia fala que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes você está cuidando da sua vida espiritual relaxadamente. E Deus está trazendo essa palavra hoje para você como um alerta. Amém? Para você ficar atento, cuidar melhor da sua vida espiritual.
Porque se está tendo briga, se está tendo algum problema que você não está conseguindo vencer, tem que olhar para si mesmo e ver assim, onde é que eu estou falhando. Será que eu não estou me consagrando? Não estou jejuando? Ou se eu faço o jejum, eu não faço como deveria? Né? Então, procure se consagrar a Deus. Fala, ora a Deus, peça a Deus para te dar uma inspiração, como que você tem que fazer o jejum. Ora a Deus antes de fazer o jejum. Ora a Deus quando for entregar o jejum. Né? Faça o seu melhor para Deus, porque quando você faz isso, você está se aproximando mais do Senhor, você está fortalecendo, você vai ganhar força espiritual, porque você está se quebrantando diante de Deus. Você vê que João Batista, ele falou o quê? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Você está falando de Jesus. A gente tem que diminuir a nossa vontade, o nosso eu, o nosso orgulho. A palavra de Deus nos mostra lá em Gálatas que das obras... Você está ouvindo? É o meu filho aqui que está brincando. Das obras da carne e das obras do Espírito. Então a gente tem que dar vazão às obras do Espírito. E não andar na carne. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus para o seu coração. Você venha meditar nela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus.